Planos de ação. Os planos de ação, tradicionalmente chamados de tarefa de casa, devem ser considerados uma parte integrante, não opcional, da terapia cognitivo-comportamental, TCC. Lembre-se do que dizemos aos clientes na avaliação ou na primeira sessão. A forma como as pessoas melhoram é fazendo pequenas mudanças no seu comportamento e pensamento todos os dias. Em cada sessão, os clientes precisam aprender novas formas de pensar e agir, as quais irão praticar em casa. Pesquisadores descobriram que os clientes de TCC que executam planos de ação progridem significativamente melhor na terapia do que aqueles que não executam. É muito importante que o cliente experimente e reconheça seu sucesso e aprenda com cada item do plano de ação. Quando faz isso, a terapia progride mais rápido e ele tem um crescente sentimento de esperança, domínio, autoeficácia e controle. E seu humor e sintomas melhoram. Quando não tem sucesso, ele frequentemente se torna autocrítico ou sem esperança. Neste capítulo, você encontrará respostas para as seguintes perguntas. Como você define planos de ação? Quais são os vários tipos de itens no plano de ação? Como você encoraja os clientes a definirem seus próprios planos de ação? Como você aumenta a probabilidade de os clientes executarem com sucesso seus planos de ação? Como você pode prever e evitar problemas na adesão? Como você pode preparar os clientes para um potencial desfecho negativo? Como você revisa os planos de ação na sessão seguinte? Como você conceitualiza e resolve problemas na realização dos planos de ação? Que tipos de crenças podem interferir na realização dos planos de ação? Que cognições inúteis os terapeutas podem ter? Definindo planos de ação. Não existe uma fórmula estabelecida para determinar planos de ação. Como você e o cliente decidem o que seria bom que o cliente fizesse. Isso depende da sua conceitualização, das aspirações do cliente, do que vocês discutiram na sessão, que é influenciado pelo seu plano de tratamento global e pelos objetivos dele, do que você e o cliente pensam que ajudará mais e, acima de tudo, do que o cliente está disposto e é capaz de fazer. Quanto mais deprimido o cliente estiver se sentindo no começo do tratamento, mais seus planos de ação devem inicialmente enfatizar a mudança do comportamento, por exemplo, por meio da programação das atividades. O trabalho cognitivo inicial costuma envolver a modificação de pensamentos automáticos que poderiam interferir na execução dos planos de ação comportamentais, ou na aquisição de um sentimento de realização, prazer ou conexão por se engajar nas atividades planejadas. À medida que os sintomas melhorarem, você acrescentará uma ênfase na mudança cognitiva. Bons planos de ação oferecem ao cliente oportunidades de tirar conclusões positivas sobre suas experiências e sobre si mesmo. Educar-se, por exemplo, por meio de biblioterapia. Coletar dados, por exemplo, pelo monitoramento de seus pensamentos, sentimentos e comportamento. Avaliar e modificar ou desprender-se de suas cognições. Praticar habilidades cognitivas e comportamentais e experimentar novos comportamentos. Tipos de itens no plano de ação. Além de programar atividades, muitos planos de ação contêm as seguintes atividades continuadas. 1. Ler as anotações da terapia. Depois de discutir uma questão ou problema, você pedirá que o cliente resuma ou relate o que pensa que seja mais importante de lembrar e fazer, páginas 258 a 261. Você geralmente vai sugerir ideias adicionais para deixar as anotações da terapia mais robustas. 2. Monitorar os pensamentos automáticos. Desde a primeira sessão, você irá encorajar o cliente a se perguntar: o que está passando pela minha mente neste momento? Quando notar que seu humor está mudando ou que está se engajando em comportamento inútil, você lhe pedirá para se lembrar de que seu pensamento pode ser verdadeiro ou não completamente verdadeiro. Ele pode anotar seus pensamentos em seu telefone, computador ou simplesmente no papel, em um caderno, um cartão de fichário ou uma folha de exercícios. 3. Avaliar e responder aos pensamentos automáticos. Em virtualmente todas as sessões, você ajudará o cliente a modificar seus pensamentos incorretos ou inúteis, sobretudo aqueles que interferem na execução dos seus planos de ação. Você também o ensinará a avaliar seu pensamento por conta própria. 4. Realizar experimentos comportamentais. Para testar a validade das previsões negativas, em geral, é importante planejar colaborativamente experimentos que o cliente possa conduzir entre as sessões ou na sessão.
Usar o questionamento socrático primeiro é muitas vezes útil, mas na verdade refutar previsões no mundo externo através da experiência pessoal costuma resultar em mudança cognitiva e emocional significativamente maior. 5. Desprender-se de pensamentos que fazem parte de um processo de pensamento inútil, autocrítica, ruminação, pensamento obsessivo ou pensamentos intrusivos frequentes. Você pode ensinar ao cliente técnicas de mindfulness para praticar entre as sessões. 6. Implementar passos em direção aos objetivos. Você perguntará ao cliente sobre seus objetivos para cada sessão e decidirá colaborativamente os passos que ele deseja dar na semana seguinte. Também identificará obstáculos para que esses passos sejam dados e fará reestruturação cognitiva para cognições que podem vir a interferir, ou solução de problemas, ou treinamento de habilidades. 7. Engajar-se em atividades para melhorar o afeto. Essas atividades costumam estar intimamente associadas às aspirações, valores e objetivos do cliente e muitas vezes promovem autocuidado, interação social, melhor organização, em casa ou no trabalho, ou um sentimento de prazer, domínio ou propósito. 8. Listar os créditos. Idealmente, o cliente se elogia mentalmente e mantém por escrito uma lista contínua durante o dia de qualquer coisa que faça e que seja um pouco difícil, mas que ele faz mesmo assim. Essa tarefa é de especial importância quando o cliente é autocrítico ou tem crenças nucleares de incompetência ou impotência. Uma boa justificativa para a tarefa é que ela ajuda as pessoas a recuperarem a confiança em si mesmas e a se verem de forma mais realista. Se você der crédito a si mesmo durante o dia, como eu faço, poderá usar a autoexposição para motivar o cliente a fazer o mesmo. 9. Praticar habilidades comportamentais. Para efetivamente resolver seus problemas, o cliente pode precisar aprender novas habilidades, as quais irá praticar como parte do seu plano de ação. Por exemplo, você pode ensinar mindfulness ou relaxamento, regulação emocional, comunicação ou habilidades organizacionais, ou de administração do tempo, ou de planejamento do orçamento. 10. Engajar-se em biblioterapia. Você pode reforçar conceitos importantes que foram discutidos na sessão quando o cliente lê sobre eles entre as sessões. Muitos clientes se beneficiam da leitura de algumas páginas sobre depressão em um livro, ab.ct.org, ou um folheto de TCC para leigos. Esses materiais podem reforçar ideias importantes que vocês examinaram na sessão. Peça que o cliente faça anotações mentais ou por escrito enquanto lê. Com o que concorda, do que discorda, que perguntas ele tem. No entanto, seja cuidadoso ao sugerir este item no plano de ação. Leve em consideração o nível de concentração e a motivação do cliente ao sugerir o que e o quanto ler. Se ele tentar ler e não conseguir compreender o material, poderá ser autocrítico ou temer a sua crítica. 11. Preparar-se para a próxima sessão de terapia. A parte inicial de cada sessão de terapia pode ser muito acelerada se o cliente refletir sobre o que será importante lhe dizer antes que entre no consultório. A folha de exercícios de preparação para a terapia, figura 10.3, página 174, pode ajudar a prepará-lo. Encorajando o cliente a definir planos de ação. No começo do tratamento, você pode precisar sugerir itens para o plano de ação. Em geral, os clientes não sabem o que seria benéfico que fizessem. À medida que a terapia progride, encoraje-os a definir seus próprios planos de ação. O que você gostaria de fazer esta semana sobre o problema ou sobre como se aproximar mais do seu objetivo? O que você poderia fazer se começar a ficar desconfortavelmente ansioso? Como você vai manejar esse obstáculo caso ele surja? Clientes que rotineiramente definem seus planos de ação têm maior probabilidade de continuar fazendo isso depois que o tratamento tiver terminado. Aumentando a adesão ao plano de ação. Muitos clientes fazem planos de ação com boa vontade e facilmente. Outros, não. Mesmo os terapeutas mais experientes por vezes encontram dificuldades com algum cliente. No entanto, inicialmente você deve partir do princípio de que todos os clientes, a não ser que tenham um nível de funcionamento muito baixo, irão criar planos de ação se você prepará-los apropriadamente. Estas são algumas diretrizes a serem seguidas. Adapte os planos de ação ao indivíduo. Forneça ou identifique a justificativa. Defina planos de ação colaborativamente. Busque a contribuição e concordância do cliente. Torne os planos de ação mais fáceis e não mais difíceis.
Forneça instruções explícitas. Defina um sistema como lembrete. Dê início ao plano de ação quando possível, na sessão. Peça que o cliente se imagine concluindo um plano de ação. Adapte os planos de ação ao indivíduo. Os planos de ação não devem ser uniformizados. Você e seu cliente decidirão colaborativamente o que deve ser um item no plano de ação. Ao sugerir uma tarefa, leve em consideração as características individuais do seu cliente. Suas aspirações, objetivos, pontos fortes e recursos pessoais. Suas habilidades de leitura, escrita e intelectuais. Suas preferências. Seu nível de motivação. Seu nível atual de estresse, sintomas, funcionamento executivo e funcionamento geral. Cognitivo, emocional, comportamental e social. Restrições práticas, por exemplo, tempo, oportunidade, falta de cooperação dos familiares. Abby, na maior parte das vezes, era um cliente motivado que estava disposto a trabalhar duro para vencer sua depressão. No começo, ele conquistou muito mais entre as sessões do que Maria, que se mostrava altamente cética de que a terapia pudesse ajudar e estava funcionando em um nível mais baixo. Um plano de ação razoável para um cliente pode ser despropositado para outro. Muitos clientes, como Abe, são capazes de identificar seus pensamentos automáticos na primeira ou segunda sessão, e você pode sugerir que eles tentem fazer o mesmo entre as sessões. Maria, no entanto, não entendeu o modelo cognitivo na primeira sessão e, de fato, ficou um pouco irritada quando tentei lhe explicar de outro modo. Ela disse: "Você não entende. Eu não sei o que estava passando pela minha mente. Tudo o que sei é que eu estava muito incomodada." Um plano de ação para monitorar seus pensamentos automáticos teria sido inapropriado nessa sessão. Forneça ou identifique a justificativa. Os clientes têm maior probabilidade de executar planos de ação quando você fornece uma justificativa, pois assim eles podem ver como e por que isso os ajudaria. Você pode dizer, por exemplo, pesquisas mostram que o exercício frequentemente ajuda as pessoas a ficarem menos deprimidas. O que acha de fazer mais exercícios algumas vezes esta semana? Fazer perguntas para associar os planos de ação às suas aspirações, objetivos e valores pode motivar o cliente. Estes são alguns exemplos. Por que se dar ao trabalho de controlar seu comportamento quando você está com raiva? Qual seria o problema de perguntar às pessoas se elas podem lhe ajudar? Por que conseguir um trabalho é importante para você? Você consegue ver como fazer-se ouvir no trabalho pode ajudá-lo a se sentir mais autoconfiante? Se você conseguisse ajudar seus vizinhos, o que isso diria a seu respeito? Defina planos de ação colaborativamente. Tome cuidado para não indicar unilateralmente os itens para o plano de ação. Busque a contribuição e concordância do cliente. Por exemplo, você pode dizer: "O que você acha de pedir que seu chefe mude seu horário de trabalho? Você acha que ajudaria se você lesse este cartão de enfrentamento antes de sair de casa? Você quer praticar uma técnica particular esta semana? Acho que se você entrar no chuveiro assim que acordar, isso demonstrará a si mesmo que você pode assumir mais controle do seu dia. O que acha? Isso é algo que queira tentar? Opte pelo lado fácil." Um erro típico cometido por terapeutas inexperientes é sugerir planos de ação que são difíceis demais para clientes deprimidos, por exemplo, fazendo-os preencher um registro de pensamentos diário imediatamente depois de dar início ao modelo cognitivo. Lembre-se, eles em geral não têm energia e motivação. Suas habilidades de concentração e funcionamento executivo podem estar prejudicadas. Quando aplicável, divida uma tarefa grande em partes mais administráveis. Por exemplo, você pode sugerir que o cliente leia um capítulo de um livro de TCC para leigos. Passe 10 minutos ocupado com documentos e papéis ou lave uma carga de roupas. Forneça instruções explícitas. Durante boa parte do tempo, você orientará o cliente a decidir quando, onde e por quanto tempo, e algumas vezes com quem, deve executar itens do plano de ação. Abby e eu combinamos, por exemplo, que ele iria ao banco imediatamente após uma de nossas sessões de terapia e solicitar um formulário para pedido de empréstimo. Ele, então, passaria 15 minutos preenchendo o formulário assim que chegasse em casa. Defina um sistema como lembrete. É vital registrar ou pedir que o cliente registre seus planos de ação todas as semanas, começando pela primeira sessão. Se o plano de ação for registrado por escrito, pergunte-lhe onde irá guardá-lo e como se lembrará de olhá-lo. Ele pode associar um plano de ação a outra atividade diária. Por exemplo, que tal anotar o crédito que você merece na hora das refeições e um pouco antes de ir para a cama?
colar notas adesivas na geladeira, no espelho do banheiro, no computador ou no painel do seu carro. Usar sua agenda, dispositivo móvel, timer ou computador para alertá-lo. Você pode sugerir que ele configure um alarme no seu telefone celular enquanto está no consultório com você. Ou pedir que outra pessoa o lembre. Você também pode perguntar como ele costuma se lembrar de fazer outras atividades regularmente programadas, como tomar vitaminas ou remédios. Para as atividades que você quer que ele se lembre durante o dia, como monitorar seus pensamentos automáticos ou dar o crédito a si mesmo, ele pode colar notas adesivas ou configurar alarmes em seu telefone. Ou você pode sugerir que ele use um elástico no pulso, troque o relógio para o outro braço ou use uma pulseira que não está acostumado a usar. Cada vez que observar seu pulso, poderá se lembrar do plano de ação. Dê início ao plano de ação na sessão. Quando aplicável, sugira que o cliente inicie o plano de ação ali mesmo, na própria sessão de terapia. Isso lhe dá a oportunidade de avaliar a sua capacidade. Se você deseja que o cliente preencha folhas de exercícios, por exemplo, primeiro certifique-se na sessão de que ele consegue fazê-lo. Se não conseguir preencher uma com você, é bastante improvável que faça isso fora da sessão. Dar início a um plano de ação na sessão também aumenta a probabilidade de que o cliente dê prosseguimento a ele em casa. Continuar um plano de ação é muito mais fácil do que iniciar um. Isso é especialmente crucial, pois os clientes com frequência descrevem a parte mais difícil de realizar planos de ação como sendo o período um pouco antes de começarem. Peça que o cliente se imagine concluindo um item do plano de ação. O cliente tem maior probabilidade de concluir seus planos de ação se visualizar um desfecho positivo. Sugira que ele imagine um momento específico na próxima semana em que acabou de concluir uma tarefa ou atividade. Peça que imagine que está dando crédito a si mesmo. Você pode discutir várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, que bom que eu fiz isso. Eu mereço o crédito por fazer isso. Isso é bom. Este é um passo importante para mim. Isso vai me ajudar a atingir meu objetivo. Também é aconselhável que ele visualize e verbalize o que foi bom na experiência, o que a experiência significou para ele e o que ela disse sobre ele, e como se sentiu emocionalmente. Veja se ele consegue experimentar parte da mesma emoção positiva ali mesmo, na sessão com você. Beck et al., no Prelo. Prevendo e evitando problemas. É muito importante prever os tipos de obstáculos que os clientes podem enfrentar na execução dos planos de ação. Para aumentar a probabilidade de fazerem isso, há várias coisas que você pode fazer. Verifique a probabilidade de realização. Preveja os obstáculos. Faça um ensaio encoberto quando indicado. Esteja alerta às reações negativas do cliente. Examine as vantagens e desvantagens. Modifique o plano de ação. Faça dos planos de ação uma proposição sem perdas inicialmente. Verifique a probabilidade de realização. É importante prever obstáculos potenciais ao definir os planos de ação. Reflita sobre os pensamentos automáticos ou problemas práticos que podem se colocar no caminho. A pergunta mais importante a ser feita ao cliente para avaliar a probabilidade de concluir seu plano de ação é esta: qual é a probabilidade de você fazer isso de 0 a 100%? Identifique obstáculos e faça um ensaio encoberto. Quando o cliente diz que tem menos de 90% de certeza de que colocará seu plano de ação em prática, você precisará descobrir o que poderia atrapalhar. Em uma ocasião, Maria tinha apenas 75% de certeza. Eu lhe perguntei: qual é a parte dos 25% que acha que você não fará isso? Você também pode perguntar: por que você tem 75% de certeza e não 50% de certeza? O que poderíamos fazer para que você passe de 75% para 95%? Quais são as vantagens e desvantagens de executar o plano de ação? Dependendo das respostas do seu cliente, você pode resolver problemas, treinar habilidades, ajudar a responder aos pensamentos automáticos que interferem, ou tornar o plano de ação mais fácil ou opcional. Com Maria, uso diversas técnicas para aumentar a probabilidade de ela executar um item do plano de ação. Primeiramente, pergunto sobre os obstáculos. Depois peço que se comprometa com quando executaria o item. A seguir, uso o ensaio encoberto. Peço-lhe que se visualize executando o plano de ação e a ajudo a responder a um pensamento que interfere. Peço-lhe que imagine que está lendo a resposta. Por fim, conversamos sobre o que ela gostaria de se lembrar para responder a outro pensamento automático. Judith, você acha que alguma coisa poderia impedi-la de pedir ajuda a Randy?
Maria. Não tenho certeza. Judith. Ajudando-a a especificar e se comprometer com um horário. Quando seria um bom horário para telefonar para ela? Maria. Acho que sábado de manhã, porque ela não estará no trabalho. Judith. Você pode imaginar que neste momento seja sábado de manhã? Consegue visualizar? Que horas são? Onde você está? Maria. Por volta de 10 horas, acho. Estou na cozinha. Acabei de tomar o café da manhã. Judith. Você consegue se imaginar dizendo a si mesma: eu deveria ligar para Randy? Maria. Sim. Judith. Como está se sentindo? Maria. Um pouco nervosa, acho. Judith. O que está passando pela sua mente? Maria. Não quero telefonar para ela, pensamento automático. Talvez eu deva tentar descobrir sozinha como organizar as minhas coisas. Judith. Bem, você poderia fazer isso. Você acha que teria sucesso? Maria. Pensa. Não, acho que não. Já tentei e não sei o que fazer. Mas ela poderia dizer que está muito ocupada ou algo parecido. Pensamento automático na forma de uma previsão. Judith. Realmente, ela poderia. Você quer se lembrar do que acabamos de conversar? Telefonar para ela é como um experimento. Que nós não saberemos o que vai acontecer, a menos que você ligue. Que se ela não for prestativa, juntas iremos elaborar um plano B. Pausa. Ajudaria a colocar isso no seu plano de ação para que você possa ler algumas vezes desde agora até sábado de manhã? Maria. Provavelmente. Judith. Ok, agora você consegue imaginar que está na cozinha. Você está pensando: vou tentar organizar as minhas coisas eu mesma. O que acontece agora? Maria. Não quero telefonar para ela. Acho que eu deveria ler o plano de ação. Judith. Boa ideia. Onde ele está? Maria. Na gaveta de cima da minha cômoda. Judith. Você consegue se ver indo buscar o plano? Ou seria melhor deixá-lo na cozinha? Maria. Naquele lugar está bom. Se alguém chegar, não quero que o veja. Judith. Ok. Você consegue se imaginar pegando o plano de ação e o lendo? Maria. Sim. Judith. E agora, o que acontece? Maria. Provavelmente me lembro de por que eu deveria ligar para ela, mas ainda não quero. Então, em vez disso, faço outra coisa. Judith. Que lembrete você poderia fazer a si mesma nesse momento? Maria. Que eu posso ligar para ela e superar isso. Que talvez ela vá me ajudar. Que se eu não ligar nesse momento, pode ser que acabe não ligando mais e vou perder essa possível ajuda. Judith. Bom, então o que acontece? Maria. Eu ligo para ela. Judith. E depois? Maria. Bem, ou ela dirá que vai me ajudar, ou dirá que não pode. Judith. E se ela não puder, podemos imaginar o que fazer na próxima semana. Pausa. O que você acha que devemos escrever no seu plano de ação? Este tipo de ensaio encoberto usando o imaginário ajuda você a descobrir obstáculos práticos e cognições disfuncionais que podem atrapalhar a execução dos planos de ação. Esteja alerta às reações negativas do cliente. Quando o cliente tem uma reação negativa enquanto vocês estão definindo os planos de ação, primeiro, o reforce positivamente por lhe deixar saber. Depois, especifique o problema e estabeleça seu significado para ele. A seguir, interfira. Ou, se não houver tempo suficiente, assinale o problema para intervenção na sessão seguinte. Em uma sessão inicial, Maria e eu havíamos acabado de discutir um plano de ação. Noto que ela parece mais angustiada. Judith. Maria, você está se sentindo um pouco mais incomodada agora? O que estava passando pela sua mente? Maria. Não sei. Não estou certa de que essa terapia é para mim. Judith. Você não acha que ela vai ajudar? Maria. Não, na verdade não. Você sabe, eu tenho problemas na vida real. Não é apenas o meu pensamento. Judith. Que bom que você me contou. Isso me dá a oportunidade de dizer que eu realmente acredito que você tem problemas na vida real. Não tive a intenção de sugerir que não. Os problemas com sua mãe e sua irmã e seus sentimentos de solidão. É claro, todos esses são problemas reais, problemas em que trabalharemos juntas para resolver. Eu não acho que tudo o que precisamos fazer é olhar para seus pensamentos. Lamento se lhe dei essa impressão. Maria. Tudo bem. É só que... Bem, eu me sinto tão sobrecarregada. Não sei o que fazer. Judith. Você está disposta a voltar na próxima semana para que possamos trabalhar juntas nos sentimentos de sobrecarga? Maria. Sim, acho que sim. Judith. O plano de ação está contribuindo para o sentimento de sobrecarga também? Maria. Pausa. Talvez. Judith. Como você gostaria de deixá-lo? Poderíamos tornar o plano de ação opcional, ou parte dele opcional se quiser. Maria.
Suspiro de alívio. Sim, assim seria melhor. Judith. O que parece ser mais difícil de fazer? Maria. Tentar monitorar meus pensamentos. Judith. Ok, vamos escrever opcional ao lado deste item. Ou devo simplesmente riscá-lo? Maria. Não, você pode escrever opcional. Judith. Faz isso. O que mais parece ser difícil? Maria. Talvez ligar para meus amigos. Não sei se estou pronta para isso. Judith. Ok, devo escrever opcional ou riscar? Maria. Talvez riscar. Judith. Ok, faz isso. Há algo mais lhe incomodando? Quando Maria me dá feedback negativo, reconheço que preciso fortalecer a aliança terapêutica. O que teria acontecido se eu não pedisse feedback ou fosse menos apta para lidar com seu feedback negativo? É possível que Maria não tivesse executado o plano de ação. Também é possível que não retornasse para outra sessão. Uso essa dificuldade como uma oportunidade para refinar minha conceitualização. Minha flexibilidade quanto ao plano de ação ajuda Maria a reexaminar suas apreensões em relação à adequação da TCC. Ao responder ao feedback e fazer ajustes razoáveis, demonstro compreensão e empatia por Maria, o que facilita a colaboração e a confiança. No futuro, certifico-me de que ela não se sinta sobrecarregada pelos planos de ação. E no começo da sessão seguinte, reforço a importância do nosso trabalho como uma equipe, a fim de adaptar o tratamento e o plano de ação, de forma que esteja bom para ela. Examine as vantagens e desvantagens. Quando o cliente não tem certeza de que irá executar um item do plano de ação, vocês podem colaborativamente decidir examinar as vantagens e desvantagens de fazê-lo versus as vantagens e desvantagens de não fazê-lo. Ver capítulo 19, páginas 324 a 326. Depois disso, você pede que o cliente pese os itens para decidir sobre o que é mais importante para ele. Ao trazer à tona as vantagens, descubra se ele prevê que sentiria alívio ao não realizar a atividade ou tarefa. Em caso afirmativo, você poderá precisar ajudá-lo a examinar o quadro mais amplo. Judith. Como estava o seu humor quando você decidiu ficar na cama até o meio-dia? Maria. Suspira. Bem, primeiro eu me senti melhor. Judith. E como se sentiu quando se levantou ao meio-dia? Maria. Muito mal. Eu não tinha feito nada dessas coisas que falamos em fazer. Judith. Então, o que você conclui? Maria. Eu sempre acho que vou me sentir melhor quando fico na cama, mas geralmente não é assim. Não mais do que alguns minutos. Judith. E ficar na cama lhe deixa mais próxima dos seus objetivos de longo prazo ou mais distante? Maria. Suspira. Mais distante. Dicas clínicas. Algumas vezes, o cliente revela ambivalência quanto à utilidade de um plano de ação. Nesse caso, você deve reconhecer que não sabe qual será o resultado. Não sei com certeza se fazer isso irá ajudar. Depois considere formular perguntas como estas. O que você tem a perder se não funcionar? Qual seria o ganho potencial no longo prazo se funcionar? Com alguns itens do plano de ação, você pode dizer: você já experimentou não se levantar e se vestir antes do almoço? O que costuma acontecer? Então, você gostaria de tentar alguma coisa diferente? Modifique o plano de ação. Se você julgar que um item do plano de ação é inapropriado ou se o cliente ainda não estiver certo de que irá executá-lo, talvez seja necessário modificá-lo. É muito melhor substituir um item mais fácil do plano de ação que o cliente provavelmente não realizará do que fazer com que ele estabeleça o hábito de não fazer o que combinaram na sessão. Não tenho certeza se você está pronto para fazer isso. Ou não tenho certeza se este plano de ação é apropriado. O que acha? Você quer seguir em frente e tentar ou prefere esperar mais um pouco? Conforme ilustrado antes neste capítulo, você também pode decidir colaborativamente tornar determinados planos de ação opcionais ou reduzir a dificuldade, frequência ou duração de um item do plano de ação. Faça do plano de ação uma proposição sem perdas, inicialmente. Ao criar planos de ação na primeira ou segunda sessão, é importante enfatizar que podem ser obtidos dados úteis, mesmo que os clientes não executem seu plano de ação. Assim, aqueles que não executam seu plano de ação têm menos probabilidade de se rotular como um fracasso. Você pode dizer: se você executar este plano de ação, isso é bom. Mas se tiver dificuldades com ele, tudo bem. Apenas veja se consegue descobrir que pensamentos estão se intrometendo no seu caminho e falaremos sobre eles na próxima vez. Ok?
Algumas vezes, o cliente não consegue realizar uma parte significativa do seu plano de ação por 2 semanas seguidas. Ou o realiza imediatamente antes da sessão de terapia, em vez de todos os dias. Nesses casos, você deve investigar as cognições ou os obstáculos práticos que interferiram e enfatizar o quanto é essencial executar o plano de ação diariamente, em vez de continuar a fazer dele uma proposição sem perdas. Preparando para um possível desfecho negativo. Há momentos em que você e o cliente simplesmente não podem prever o grau em que um plano de ação será bem-sucedido. É conveniente ter anotações da terapia no plano de ação para que os clientes leiam se ele não funcionar da forma desejada. Abby, por exemplo, teme que, se visitar sua mãe, ela será crítica com ele. Mas ele decide ir assim mesmo. Nós definimos a visita como um experimento comportamental e, conjuntamente, redigimos a seguinte anotação da terapia para que ele a leia, caso a atitude dela seja negativa. Se a visita à minha mãe não correr bem, devo me lembrar. Eu não sabia se ela seria crítica ou não, mas valeu a pena tentar, e mereço o crédito por visitá-la. Não preciso levar suas críticas a sério. Ela é crítica com todos, não apenas comigo. E ela não sabia da minha depressão, de modo que suas críticas provavelmente não eram justificadas. Eu gostaria que ela fosse diferente, mas a realidade é que ela provavelmente não vai mudar. Na próxima vez em que a visitar, posso lhe dizer com antecedência que será apenas por curto tempo. E posso inventar alguma atividade que possamos fazer juntos para tentar direcionar o foco dela para outra coisa. Revisando os planos de ação. Antes de cada sessão, prepare-se revisando as anotações e o plano de ação da sessão anterior. Revise o plano de ação com o cliente no começo da sessão. Fazer isso dá ao cliente a ideia de que os planos de ação são importantes. Mesmo que um cliente esteja em crise, ainda será útil gastar alguns minutos discutindo os planos de ação mais tarde na sessão. Ou, em um caso diferente, combinar colaborativamente que o plano de ação da sessão anterior não se aplica no momento. Decidir quanto tempo empregar na revisão dos planos de ação e discutir se o cliente quer dar continuidade a um determinado plano de ação faz parte da arte da terapia. Você empregará mais tempo nos planos de ação quando eles abrangerem um problema em curso importante, ou o objetivo exigir discussão adicional. O cliente não tiver executado uma tarefa. Ou o cliente tiver dificuldade para tirar conclusões a partir do preenchimento bem-sucedido de seus planos de ação, ou quando for crítico consigo mesmo por não ter feito um trabalho suficientemente bom. Você com frequência pedirá que o cliente leia suas anotações da terapia em voz alta, ou você mesmo pode lê-las se ele relutar. Então pergunte: o quanto você acredita nisso? Se ele não endossar fortemente suas anotações da terapia, pergunte: em que parte não acredita? Ou com o que você não concorda? Quando o cliente concluiu com sucesso uma atividade ou tarefa no seu plano de ação, há várias perguntas que você pode fazer para ajudá-lo a encontrar significados positivos e fortalecer crenças positivas sobre si mesmo. Beckett Alley, no prelo. Você conseguiu se dar o crédito por ter feito isso? O que foi bom em relação à experiência, por exemplo, ajudei outra pessoa. Minha família está feliz. Consegui terminar o trabalho? Que emoções você experimentou, por exemplo? Me senti bem. Fiquei satisfeito. Senti orgulho. Você pode fornecer uma lista de emoções positivas, página 225, para ajudá-lo a identificar emoções positivas adicionais que ele possa ter experimentado. O que a experiência significou para você, por exemplo? E isso mostra. Vale a pena o esforço. As pessoas parecem gostar de mim. O que a experiência mostrou sobre você, por exemplo, consigo fazer coisas difíceis. Consigo assumir o controle. Sou mais forte do que pensava. Sou uma boa pessoa. Sou agradável. Sou eficaz/competente/capaz. Sou capaz de me proteger. Sou capaz de tomar boas decisões. Você mesmo pode reforçar positivamente o cliente dizendo algo como: que ótimo que você. Isso mostra sobre você. Quando relevante, pergunte se o cliente quer continuar esse item do plano de ação na semana seguinte. Conceitualizando as dificuldades. Quando o cliente tem dificuldade em executar seu plano de ação, conceitualize por que surgiu o problema. O obstáculo estava relacionado a um problema prático? Uma cognição que interferiu? Uma cognição que interferiu disfarçada de um problema prático. Um problema relacionado às suas cognições. Problemas práticos. A maioria dos problemas práticos pode ser evitada se você criar, de forma cuidadosa e colaborativa, planos de ação e preparar o cliente para executá-los.
O ensaio encoberto também pode ajudá-lo a identificar obstáculos potenciais. A maior parte dos problemas práticos pode ser resolvida por solução de problemas ou treinamento de habilidades. 3 problemas práticos comuns que não incluem necessariamente cognições inúteis são: esquecimento da justificativa para um plano de ação, desorganização ou falta de controle, e dificuldade com um item. Esses obstáculos são discutidos a seguir. Esquecimento da justificativa. Ocasionalmente, os clientes negligenciam um plano de ação, pois não se lembram de por que ele é importante ou como está associado às suas aspirações, valores ou objetivos. Tal problema pode ser evitado fazendo os clientes, que já demonstraram esta dificuldade, registrarem a justificativa ao lado de um plano de ação. Maria: não fiz o plano de ação porque estava me sentindo bem esta semana. Judith: você se recorda do que dissemos algumas semanas atrás? Por que é importante praticar o exercício de mindfulness por 5 minutos todas as manhãs, independentemente de como estiver se sentindo? Maria: não tenho certeza. Judith: bem, digamos que você não pratique o exercício de mindfulness por 2 semanas. Então você tem uma semana estressante e descobre que está se preocupando muito novamente. O quanto suas habilidades estarão aguçadas então? Maria: não muito, eu acho. Judith: e o quanto lhe parece importante administrar seu estresse para que possa se sentir mais relaxada quando estiver com outras pessoas? Maria: ainda é muito importante. Judith: o que você acha de praticar mindfulness esta semana, mesmo que não esteja estressada? Maria: acho que eu deveria. Judith: talvez você também possa anotar por que praticar é importante para você. Que outras razões existem para reduzir seu estresse? Pausa. Algum outro problema que possa atrapalhar? Se a justificativa não parecer suficientemente forte, você pode ver se o cliente está disposto a examinar as vantagens e desvantagens de executar o plano de ação, comparando com as vantagens e desvantagens de não executá-lo. Desorganização ou falta de controle. Alguns clientes têm maior probabilidade de executar seus planos de ação quando precisam fazer marcações em uma checklist diária. Você ou o cliente pode desenhar um diagrama simples, figura 8.1, na sessão, e ele pode preenchê-lo todas as noites. Esta técnica ajuda o cliente a se lembrar de executar seus planos de ação e também o deixa consciente do que não está fazendo. Ou então, o cliente pode anotar seus planos de ação em um calendário diário, uma agenda ou no telefone. Façam o primeiro juntos no consultório e peça que o cliente escreva o restante depois da sessão. Mais tarde, depois de completar os planos de ação, o cliente pode fazer uma marcação ao lado deles ou riscá-los. Dicas clínicas: quando a chance de que a adesão do cliente seja baixa, você pode sugerir que ele ligue para seu consultório e deixe uma mensagem depois que tiver executado um item do plano de ação. Saber que você espera uma mensagem pode motivar o cliente a executá-lo. Como com qualquer intervenção, você deve sugerir essas possibilidades com uma justificativa e certificar-se de que o cliente concorda. Dificuldades com um item do plano de ação. Se perceber em uma sessão posterior que um item do plano de ação foi muito difícil ou mal definido, problemas comuns com terapeutas iniciantes, assuma a responsabilidade. Caso contrário, o cliente pode injustamente criticar a si mesmo. Você pode dizer: agora que falamos sobre isso, vejo que não expliquei o plano de ação suficientemente bem. Ou: posso ver que isso foi realmente muito difícil. Lamento por isso. O que passou pela sua mente quando você não conseguiu realizar ou não o realizou? Figura 8.1. Amostra da checklist diária de Maria. Aqui você tem a oportunidade de mostrar que você pode cometer e admitir erros, construir rapport, demonstrar que você está preocupado em adaptar a terapia e os planos de ação ao cliente e ajudá-lo a ver uma explicação alternativa para sua falta de sucesso. Cognições que interferem. Se o cliente teve um problema prático que representou um obstáculo à realização dos seus planos de ação, sua dificuldade pode envolver cognições inúteis. Alguns clientes precisam responder aos pensamentos e crenças mal adaptativos antes que sejam capazes de executar seus planos de ação. Eles podem achar que ter que fazer planos de ação significa que sou defeituoso. Se eu tentar executar o plano de ação, vou fracassar. Eu não deveria ter que me esforçar tanto para me sentir melhor. Meu terapeuta deveria me curar sem que eu tivesse que mudar. Planos de ação são pouco importantes e não vão me fazer melhorar. Meu terapeuta está tentando me controlar. Se eu pensar nos meus problemas, vou me sentir pior.
Se eu fizer os planos de ação e melhorar, a minha vida vai piorar. Na sequência, apresentamos algumas estratégias que você pode usar para vários tipos de cognições disfuncionais. Previsões negativas. Quando os clientes estão em estresse psicológico, e particularmente quando estão deprimidos, eles tendem a presumir desfechos negativos como AB faz quando considera se preenche ou não um formulário para se candidatar a um emprego. Essas previsões podem interferir no começo ou na conclusão de um plano de ação. Quando você descobrir que o cliente não completou um plano de ação, pergunte-lhe se ainda acha que o plano de ação é uma boa ideia e então peça que preveja os obstáculos para a sua execução na semana seguinte. AB. Não preenchi o formulário para o emprego esta semana. Judith. Você ainda acha que isso é uma boa ideia? AB. Suspira. Sim, eu realmente preciso voltar a trabalhar. Judith. O que atrapalhou na semana passada? Houve algum problema prático? Você teve tempo suficiente? Eu tive tempo de sobra, mas não sei bem por que não consegui fazer. Então fiz uma forma de ensaio encoberto. Garanta que você ou o cliente registre no novo plano de ação as afirmações que parecerem úteis para ele. Judith, você acha que teria o mesmo problema para preencher o formulário de emprego nesta próxima semana? AB. Sim, provavelmente. Judith, você consegue se imaginar fazendo isso? Como está se sentindo? AB. Para baixo, meio cansado. Judith, o que está passando pela sua mente? AB. Eu posso cometer erros no formulário. Então, eles não vão me dar o emprego. Judith, não é de admirar que você esteja tendo problemas em começar. De fato, talvez você devesse começar a preenchê-lo aqui na sessão. Podemos examinar este pensamento de que você poderia cometer erros. O que você quer ser capaz de dizer a si mesmo esta semana se tiver o mesmo pensamento? Então fiz sugestões para deixar sua resposta mais robusta. A seguir, combinamos que Abe passará 10 minutos preenchendo o formulário assim que chegar em casa após sua consulta de terapia. Ele pode levar mais tempo se quiser, mas não precisa. E ele vai continuar a trabalhar nisso 10 minutos por dia até que esteja terminado. Depois, registramos o plano de ação, como ele irá realizá-lo, e o que ele pode dizer a si mesmo se tiver pensamentos interferindo. Com frequência, o cliente pode testar previsões negativas, tais como: minha colega de quarto não vai querer ir àquele evento comigo, não vou entender as instruções mesmo que peça ajuda, ou executar planos de ação fará com que eu me sinta pior, por meio de experimentos comportamentais. Você pode ajudar o cliente a avaliar outros pensamentos como: não vale a pena o esforço, ou fazer isso não vai adiantar, com o questionamento socrático tradicional. Superestimação das demandas de um plano de ação. As previsões negativas de alguns clientes são superestimações do quanto o plano de ação será inconveniente ou difícil. Ou então, não percebem que a execução de um plano de ação terá um tempo limitado. Uma boa ideia é perguntar ao cliente quanto tempo ele acha que será preciso para executar um item do plano de ação. Judith, o que poderia lhe atrapalhar ao fazer um registro de pensamentos algumas vezes esta semana? Maria, não sei se vou encontrar tempo. Pensamento automático. Judith, quanto tempo você acha que levaria? Maria, não sei. Meia hora? Ando muito ocupada por esses dias, você sabe. Tenho milhões de coisas para fazer. Judith, que bom que você me disse isso. Na verdade, eu quero que você gaste apenas 10 minutos fazendo um registro de pensamentos. Isso parece mais fácil? Maria, não tenho certeza. Judith, talvez não seja importante para você encontrar tempo. Você acha que no longo prazo isso irá melhorar a sua vida? Ajudá-la a ter uma vida melhor? Maria suspira. Acho que sim. Você pode então fazer uma solução de problemas simples para encontrar brechas de tempo possíveis. Ou então pode propor uma analogia sobre priorização e barra ou estresse de que a inconveniência de realizar planos de ação é temporária. Judith, isso certamente é verdade. Você está muito ocupada por esses dias. O exemplo que vou lhe dar é extremo, eu sei. Mas o que você faria se tivesse que reservar um tempo todos os dias para fazer alguma coisa que salvaria sua vida ou a de uma pessoa amada? O que aconteceria, por exemplo, se você precisasse de uma transfusão de sangue todos os dias? Maria, bem, é claro que eu encontraria tempo. Judith, então veja, obviamente não será uma ameaça à sua vida se você não fizer registros de pensamentos, mas o princípio é o mesmo. Logo em seguida poderemos falar especificamente sobre como você poderia fazer algum corte em outra área. Mas primeiro é importante lembrar que isso não é para o resto da sua vida.
Precisamos apenas que reorganize algumas coisas por algum tempo até que esteja se sentindo melhor. O cliente que superestima a energia que um plano de ação demanda se beneficia de perguntas semelhantes. No próximo exemplo, Maria tem uma imagem disfuncional e distorcida do preenchimento de um plano de ação. Judith: o que a impediu de ir ao shopping center esta semana? Maria suspira: não tive energia. Judith: o que você imagina que teria acontecido se tivesse ido? Maria: bem, eu teria que ir me arrastando de loja em loja. Judith: veja, nós conversamos sobre você ir por apenas 15 minutos. Em quantas lojas você, na verdade, entraria em 15 minutos? E se você estivesse imaginando que seria mais difícil do que planejamos? Em uma situação diferente, Maria se recordou corretamente do plano de ação, porém, mais uma vez, superestimou a energia que isso exigiria dela. Em primeiro lugar, ajudei a especificar o problema, fazendo uma versão curta e modificada do ensaio encoberto. E lhe fiz uma pergunta para associar o plano de ação a um de seus valores importantes. Maria: eu não estava certa de que teria energia para levar Caleb ao parque. Judith: o problema era principalmente sair de casa, ir ao parque, ou o que você teria que fazer no parque? Maria: sair de casa. Tenho que juntar muitas coisas para levar a bolsa de fraldas dele, o carrinho, um lanche, casaco e botas. Judith: ir ao parque está associado a alguma coisa importante. Maria: pensa. Sim, eu realmente quero ser uma boa tia. Não foi tão bom deixá-lo dentro de casa o dia inteiro. Na sequência, resolvemos o problema. Uma solução é que Maria reúna todos os itens necessários mais cedo, quando estiver se sentindo com mais energia e menos sobrecarregada naquele dia. Dicas clínicas. Outro problema pode surgir quando o cliente tenta executar seus planos de ação com perfeição. Ele pode se beneficiar de um simples lembrete, como o seguinte: aprender a identificar seus pensamentos automáticos é uma habilidade, como aprender a usar o computador. Com a prática, você ficará melhor. Portanto, se tiver algum problema novamente esta semana, não se preocupe. Resolveremos isso em conjunto em nossa próxima sessão. Outros clientes, com um forte pressuposto subjacente sobre a necessidade de ser perfeitos, podem se beneficiar de planos de ação que incluam erros. Terapeuta: parece que sua ideia sobre precisar ser perfeito está atrapalhando a execução do seu plano de ação. Cliente: acho que está. Terapeuta: e se esta semana combinarmos que você faça um registro de pensamentos que seja deliberadamente imperfeito? Você poderia fazê-lo com uma caligrafia confusa, ou não completá-lo, ou cometer erros de ortografia. E que tal se estabelecermos para o registro um limite de tempo de 10 minutos? Procrastinação e evitação. Clientes deprimidos costumam ter dificuldade para dar início ao seu plano de ação. Antes, neste capítulo, você leu a respeito de diversas técnicas que pode usar. Frequentemente é útil dizer: você acha que poderia se concentrar em como está se sentindo no momento e não em como irá se sentir quando terminá-lo. Também ajudaria se você se lembrasse do objetivo que está tentando alcançar e por quê. Além disso, também pode ajudar se você disser ao cliente o que você faz quando percebe que está procrastinando. Por exemplo, você ocasionalmente tem dificuldade para iniciar uma tarefa, começar a trabalhar em um artigo, pagar os impostos ou começar a se exercitar. O que você faz para conseguir começar? Usar autoexposição pode normalizar a experiência e fornecer um exemplo do que ele pode fazer. Judith: lamento que tenha sido difícil para você preencher os formulários do seguro. Posso lhe dizer como eu consigo fazer alguma coisa que estou evitando? Sim. Judith: quando estou evitando alguma coisa, acho que os poucos minutos logo antes de começar são os mais importantes. Depois que eu realmente começo a fazer, quase sempre me sinto melhor. No fim de semana passado, eu precisava examinar a correspondência sobre a minha mesa. Foi difícil começar, mas eu disse a mim mesma que poderia parar depois de 10 minutos e que era muito provável que aquilo ficasse mais fácil depois de alguns instantes. E, de fato, ficou. Pausa. Isso já aconteceu com você? Abe reconhece que frequentemente tem a mesma experiência. Ele se compromete com um experimento comportamental para ver o que irá acontecer no final da tarde, quando se sentar para preencher os formulários. Execução dos planos de ação no último minuto. Idealmente, os clientes realizam o trabalho da sessão de terapia durante a semana.
Por exemplo, é mais útil que o cliente identifique e registre seus pensamentos automáticos no momento em que percebe que seu humor está mudando ou que está se engajando em comportamento inútil. Então, ele pode responder a esses pensamentos mentalmente ou por escrito. Alguns clientes evitam pensar na terapia entre as sessões. Com frequência, essa evitação faz parte de um problema maior, e você pode ter que primeiro ajudar o cliente a identificar e modificar determinadas crenças. Por exemplo, se eu focar em um problema em vez de me distrair, só vou me sentir pior. Ou, não consigo mudar, então por que tentar? Outros clientes, no entanto, precisam apenas de um lembrete gentil para olhar seu plano de ação diariamente. Cognições que interferem, disfarçadas de problemas práticos. Alguns clientes justificam que problemas práticos como falta de tempo, energia ou oportunidade os impediram de executar um plano de ação. Se você acha que um pensamento ou crença também está interferindo, deve investigar essa possibilidade antes de discutir o problema prático. Terapeuta. Ok. Você não conseguiu realizar o plano de ação porque não teve tempo. Vamos fazer de conta por um momento que esse problema magicamente desaparece. Digamos que você tem um dia inteiro livre. Agora, qual a sua probabilidade de executar o plano de ação? Alguma outra coisa iria interferir? Algum outro pensamento atrapalharia? Problemas relacionados às cognições do terapeuta. Por fim, você deve avaliar se algum dos seus pensamentos ou crenças o impedem de ser gentilmente assertivo quanto à realização dos planos de ação. Os pressupostos disfuncionais típicos dos terapeutas incluem os seguintes: vou magoá-lo se descobrir por que ele não executou o plano de ação. Ela vai ficar irritada se eu gentilmente questioná-la. Ele ficará ofendido se eu sugerir que peça ajuda para realizar o plano de ação. Ela realmente não precisa executar um plano de ação para melhorar. Ele está muito sobrecarregado com outras coisas no momento. Ela é muito passivo-agressiva para executar planos de ação. Ele é muito frágil para se expor a uma situação ansiosa. Pergunte-se o que passa pela sua mente quando você pensa em estabelecer planos de ação ou explorar por que um cliente não executou um plano de ação. Se estiver tendo pensamentos disfuncionais, você pode fazer registros de pensamentos ou experimentos comportamentais ou consultar um supervisor ou um colega. Lembre-se de que você não estará fazendo nenhum favor ao cliente se permitir que ele deixe de executar os planos de ação, os quais são importantes, conforme mostram as pesquisas, e se não fizer um esforço suficientemente grande para obter a adesão. Resumo. Em suma, tanto você quanto o cliente devem encarar os planos de ação como uma parte essencial do tratamento. Os planos de ação devem ser estabelecidos para um cliente específico e definidos colaborativamente. Várias técnicas podem ser usadas para motivar o cliente a executar seus planos de ação, incluindo a previsão e prevenção de problemas. Quando surgirem dificuldades, é importante conceitualizar o problema e planejar uma estratégia para superá-lo. Os planos de ação, se estabelecidos e executados de forma apropriada, aceleram o progresso e permitem que os clientes pratiquem as técnicas da terapia das quais irão precisar depois que o tratamento tiver terminado. Perguntas para reflexão. Pense sobre uma atividade que você evitou. Que problemas práticos ou cognições atrapalharam? O que você fez ou poderia ter feito para superar a evitação? Exercício prático. Defina um plano de ação moderadamente difícil para si mesmo na próxima semana, o qual, se você executar, enriquecerá sua aprendizagem da TCC. Preveja um problema que possa surgir, conceitualize a dificuldade e planeje uma estratégia para superá-lo.